Irmãos, o assunto hoje foi inspirado pela uma conversa muito boa hoje de manhã. Envolveu as irmãs, o Ricardo, uma palestra muito boa após o nosso café da manhã, né? E o assunto é um assunto que todos nós conhecemos, mas às vezes não conseguimos encaixar as palavras, os versículos nas coisas em que falamos. E muitas vezes falamos coisas que não estão encaixadas nos versículos. Onde está escrito: vinde a mim como está? Tem irmãos que acreditam que isso está escrito na Bíblia, mas isso não está escrito na palavra de Deus. Vinde a mim como estás. E isso as pessoas se acostumaram num linguajar, devido a um hino que é tocado muito bonito, que diz: eu venho como estou, eu venho como estou, ao ver Jesus por mim morrer, eu venho como estou, mas não vou ficar como estou, eu vou mudar para o Senhor, eu vou me converter, e a vida velha para trás vai ficar. É assim que devia ser, né? Bom, então nós vamos estudar esse assunto para os irmãos estarem afiados. Nunca alguém afirme que está escrito, não é? Disse Jesus: venha como estás. Até as pessoas de fora falam isso. É igual não cai uma folha, né? Sem a permissão de Deus. Isso não está escrito também. Isso é o hino que fala. Está escrito: não cai um pássaro no laço do passarinheiro, né? Sem a vontade do vosso Pai que está nos céus. Então existe muito costume em linguajar no meio do povo de Deus que não está escrito. Por exemplo, nós somos pentecostais. Também isso não está escrito, não é? Não tem a palavra pentecostal, tem a palavra Pentecoste, mas tornou-se um dito entre o povo do Senhor, não é? É igual, eu sou evangélico, também é uma palavra que não está escrito, não é? Foram sim chamados de cristão, não é, os discípulos de Jesus. Nós vamos começar num texto em que as pessoas confundem muito, e desse assunto surgiu um outro assunto. Será que nós, o joio, tem que conviver com o trigo, ou o trigo dentro do joio na igreja? Nós vamos então abordar isso, porque uma coisa liga a outra. Será mesmo que quando Jesus chama uma pessoa, Ele chama a pessoa do jeito que ela está? Sim. Mas a palavra diz para imediatamente ela se converter. Tem muitas pessoas que prevalecem nesse texto, confundindo a palavra que está lá em Mateus 11. Nós não vamos abrir agora. Antes eu vou para Atos dos Apóstolos. Quero mostrar para os irmãos que a mensagem de imediato é essa: convertei-vos e arrependei-vos. Então, se a pessoa é ladrão, não pode vir como ladrão, ele tem que se arrepender e vir para Jesus não roubando mais. Se ele é um adúltero, tem que se arrepender imediatamente e vir para Jesus não como adúltero, mas como arrependido. Essa história de vir como estás não tem uma base nas Escrituras. A Bíblia manda se converter, mas Jesus recebe a pessoa se ele continuar em algum pecado e quiser deixar. Recebe. Jesus recebe. Mas a palavra ensina que a pessoa deve se esforçar. Nós vamos então ver com os irmãos em Atos dos Apóstolos, quando a palavra foi pregada, os apóstolos ensinaram ao povo, não é, que o povo deveria se arrepender dos seus pecados, não é? Inclusive
algumas pessoas perguntaram: que faremos, varões, irmãos? Pedro, tomando a palavra com muita ousadia, disse: não é? Arrependei-vos. Não é? Porque a palavra do Senhor é para causar mesmo o arrependimento. Não é? Porque se não houver o arrependimento, não há também salvação. Então trazer uma pessoa cometendo pecado para dentro da igreja que não quer deixar é muito perigoso. Ela tem que ouvir que precisa abandonar para receber a bênção. Mas como falar isso? Não podemos assim expulsar as pessoas, temos que ter cuidado. Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 3, quando houve aquela cura maravilhosa daquele coxo, ali causou uma atenção das pessoas que conheciam aquele homem. Pedro, pelo Espírito Santo, ousadamente, começou a pregar. Então, no versículo 19, que é o versículo que nós queremos ler com os irmãos, está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Mas vejam que nos versículos anteriores, Pedro usa de misericórdia. Veja o versículo 17: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Mas ele disse: arrependei-vos. Pode sentar. É interessante como a palavra do Senhor, ela nos dá resposta. Observaram que Pedro disse: irmãos, eu sei que por ignorância vocês fizeram isso, crucificaram o Filho de Deus, mas isso já era plano do Senhor. No entanto, agora arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim, mediante essa atitude, Deus venha perdoar e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor, né? Que Deus venha perdoar, apagar os pecados. Então, veja que a palavra dos apóstolos era uma palavra bem colocada pelo Espírito Santo. Não há confusão aqui. Pessoas tinham pecado, pessoas fizeram na ignorância, mas tinham que ouvir a verdade. Será que nós agimos corretamente assim? Por isso que quando as pessoas me vêm pregando, parece que eu sou muito entrão, vou muito direto no assunto. Eu tenho que fazer isso. Pecado é uma coisa que destrói e leva para o inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o que é pecado? Tudo que é contrário à vontade de Deus, seja grave ou não grave. Pecado é pecado, ele destrói sua comunhão com Deus. O que é comunhão? O que é comunhão, irmãos? Não é o pedacinho de pão que é dado na igreja, não. Não é aquele pãozinho molhado, não. Tudo não é comunhão. Aquilo é um símbolo que a pessoa que está em comunhão vai comer aquilo ali. Mas comunhão não é isso. A palavra comunhão é de comunidade, é em comum. Viver todos em comum acordo. Imagina que você toma uma santa ceia ou recebe um pedacinho de pão na boca e não está em comum acordo com a verdade. Perdeu o seu tempo. Então é preciso falar para as pessoas: você não deve ficar como está. Quando João Batista estava batizando, muitos iam ao seu batismo. Soldados, militares, cobradores de impostos. Veja qual era a mensagem que João Batista anunciava para todos eles: olha, acreditem em Jesus, em Deus, que vocês vão ser abençoados, que Deus vai abrir as portas, que o Senhor vai fazer chover do céu bênçãos e mais bênçãos. Não teve um momento em que estas palavras estavam na boca de apóstolo, não, de João Batista, mas ele anunciava o arrependimento. Os soldados perguntavam: e nós? Contentai-vos com o vosso sono. Não tinha nem chegado ainda a Jesus, já tinha que deixar o pecado antes de receber batismo. Contentai-vos com o vosso sono.
cobradores de impostos, e nós, não defraudeis a ninguém. Vir para Jesus é uma atitude de coragem, de abandonar os erros. Muitas pessoas vêm em momentos de aflição. Deus, por misericórdia, cura e diz para buscar a Ele. E de acordo com as pessoas, algumas vão ouvindo a respeito dos seus pecados posteriormente. Mas a maioria, Deus inspira os pregadores a dizer que tem que se arrepender. Porque quando não se trata de uma doença ou à beira da morte, ou está num vício, não é? A maior parte das mensagens deve ser assim. Falar para as pessoas que elas têm que se arrepender do modo errado, costumeiro de vida que vem trazendo desde a sua infância, né? Que aprendeu na família, na sociedade, de modo errado, que vem ofendendo ao Criador. E as ofensas faz o que? Faz com que as desgraças do pecado e as maldições venham sobre as pessoas. Elas querem se ver livres imediatamente. Nós, como enfermeiros, Jesus sendo médico, o Espírito Santo, temos que dar o antídoto certo. Olha, se você quer ser abençoado, arrependa-te dos pecados. E quais são os meus pecados? Primeiro, você nunca confessou diante de Deus que você é um pecador. E você vai aprender o que é pecado, porque há muitas coisas que nós fazemos que realmente transgridem contra o Senhor. Bom, agora será que temos que conviver com pessoas pecadoras dentro da igreja que não querem deixar de pecar? Os apóstolos, eles anunciavam o reino dos céus, eles usavam de misericórdia, mas quando as pessoas estavam já no caminho, eles começavam a doutriná-los, discipulá-los, explicar como era o comportamento, que entre eles deveria haver realmente muito respeito, muita atenção à lei de Deus, ao amor fraterno. Eles ficavam na vigilância. Vocês vão ver que as cartas escritas aqui eram tudo carta de vigilância, orientando aqui. Nada era à vontade. Se uma igreja começava a decair, eles mandavam uma carta ou alguém ia lá. Eles estavam ali em cima. Se algum irmão ou irmã declarasse que não queria mesmo continuar na mesma fé, era apartado da comunhão e literalmente era arrancado da reunião. Não podia mais congregar, nem entrar no lugar da reunião. Às vezes vocês veem alguns filmes, algumas coisas são corretas. Por exemplo, as reuniões subterrâneas de alguma caverna, não era todo mundo que podia ir lá. Se descobrisse que um ali não era fiel, era proibido de entrar. E isso está aqui nas Escrituras sagradas. E nós vamos então dar uma lida mais. Então nós vemos aqui que Pedro não disse, venham como está, não aceita Jesus. E fez aquela história, ele falou corretamente o que foi que eles praticaram, entregaram o Filho de Deus a ser crucificado, mas eles fizeram por ignorância, porém também estavam no plano de Deus, mas agora eles tinham que se arrepender dos pecados. Estava no plano de Deus, mas tinha que se arrepender dos pecados. Viu, irmã Amélia? Estava no plano de Deus, mas eles tinham que se arrepender dos pecados. Eles praticaram aquela medida, né? Tinham que completar a medida deles, mas tinham que se arrepender. Eram aqueles que foram praticando erros, né? Em dado momento, foi dada a palavra de arrependimento e eles creram na palavra do Senhor. É que se converteram muita gente. Vamos então para o livro de Mateus. O texto que muitas pessoas utilizam para pensar que Jesus chamou vinde como estáis. Olha só como é diferente essa palavra. Mateus capítulo 11, versículo 28. Todos acharam? Disse Jesus, vinde a mim. Como estáis? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Cansado de quê? Cansado do pecado, cansado da vida, cansado de lutar, cansado de continuar a fazer algo que pensava que ia dar certo, frustrado e oprimidos pelo diabo. E eu vos aliviarei. Então ele está chamando pessoas que estão decididas realmente a descansarem e querem uma decisão. Mas veja bem que a mensagem do Senhor é completa. Ele não faz um convite de bênção somente, não.
Observe. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é isso? O que vocês entendem? Como vocês interpretam? Tomai sobre vós o meu jugo. A minha obediência. Nós sabemos que Jesus usou um termo muito conhecido naquela época. O jugo era colocado no animal que ia trabalhar. Em outras palavras, eu vou aliviar vocês, mas vocês devem carregar a minha responsabilidade com vocês. Vocês têm que ter responsabilidade comigo. Não é brincadeira não, a fim de conquistar, eu vou ficar pecando dentro da igreja, eu vou ficar ainda meio lá, meio cá, igual o tal do crente Raimundo no pé da igreja, todo mundo. Isso não existe para Deus. Quem está na igreja, achando que está na igreja, está no mundo, para Deus está no mundo, para Deus não está, porque Ele não aceita a metade. Então para Deus não existe esse tal de crente Raimundo. Existe crente do mundo, o crente mundo. Só o raio do mundo, né? Só o mundo. Mas não existe esse nome completo, porque para Deus não existe metade. Ele não aceita a metade. Ou você é, ou você não é. Ou você está no caminho, ou você não está. Ou você é visitante de igreja, ou você faz parte da igreja de Jesus Cristo que está na terra. Porque claro que não depende do templo. Nós só temos um templo porque é um lugar que Deus nos deu provisoriamente para cultuarmos. Isso é agradável aos olhos do Senhor, podermos nos reunir no lugar. E bem-aventurados somos nós que podemos nos reunir. Então, queridos irmãos, acontece que quando ele diz tomai sobre vós o meu jugo, estas simples palavras, essas duas palavras, esse conjunto, significa muitas coisas. Tem que ter responsabilidade. O meu jugo, ele está dizendo o jugo dele, que ele estava carregando. E o que ele veio tratar aqui na terra? Qual era o jugo de Jesus? Tratar das coisas do Pai, ser amoroso, perdoar, porque as pessoas querem ser aliviadas das suas agonias, querem descansar, querem estar livre das tentações, da opressão maligna, mas não querem abandonar a carga velha, a velha carga, os valores velhos. Então ela continua sofrendo e Jesus não pode aliviá-la da sua enfermidade, do seu problema. Então como é que uma pessoa vai ficar como está? Veio como está e vai ficar como está. Ele não pode ficar como está. É ilusão. Muitas igrejas fazem isso para não perder o membro. Mantém aquela pessoa no pecado e vai tenteando e não ensina, com medo da pessoa se afastar. Eu nunca tive medo de ninguém se afastar. No entanto, que a maioria que está aqui é da igreja. E alguns irmãos que talvez não vieram hoje. Mas Deus tem confirmado a sua palavra em nossos lábios, que quem é do Senhor, ouve a voz do pastor que é Jesus. Ele disse isso. E vocês sabem quando vocês estão errados, quando vocês praticam coisas erradas, falam errado, quando vocês falam contra o pastor, quando vocês pensam contra o pastor, vocês sabem quando estão errados. E quando o Senhor usa o próprio pastor sem saber de nada para falar contra vocês, aí vocês entendem o quê? Vocês têm que entender que Deus é amoroso, está querendo que vocês se reconciliem com Ele. Ele não está querendo condenar ninguém através da pastoral. Ele quer que haja uma reconciliação, para que vocês retornem a responsabilidade. Retornando a responsabilidade, aí vocês vão sentir alívio do cansaço espiritual. Como está escrito, a opressão maligna, né? Vocês sentirão esse alívio. Olha, como eu me sinto bem quando eu estou fazendo as coisas que o Senhor manda. Como eu me sinto bem. Olha, hoje eu fiz uma coisa material, mas foi por inspiração divina, né? Eu dormi muito mal essa noite, com dores aqui, nos fendos, aqui na juntura, aqui, nas pernas, nas nádegas, aqui na batata da perna, até na sola do pé. Fiquei gemendo, eu virava de um lado, virava do outro. Senhor, não estou aguentando. A noite toda eu vim para cá, me doendo, sentando no carro, tudo doendo, não é? Mas eu estava aqui hoje, foi tão bom aqui a reunião hoje, depois do lanche, que eu falei, Senhor, eu vou chegar em casa, eu vou fazer um exercício, vou dar uma caminhada naquela esteira lá, e vou fazer bastante exercício. Eu creio que Deus vai me abençoar.
Olha, irmãos, quando eu terminei, eu já não tinha terminado, todas as minhas dores desapareceram, porque eu sabia que era proveniente. Algo me disse, isso tudo é da coluna, porque tem um tempo que eu não faço movimentos, né? Mas aquilo desapareceu de tal modo que me deu uma alegria. Eu fiquei alegre porque eu fui orientado pelo Espírito Santo. Então é tão bom nós seguirmos as coordenadas de Jesus, seguir a Ele, ter responsabilidade com Ele, né? Tomar o fardo, o jugo dele. E Ele diz que não é pesado, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ser responsável e aprender. Se vocês não aprenderem na prática, na teoria e na prática, também vão continuar padecendo, oprimidos pelo inimigo. Porque quando vocês conhecem a verdade, ela se torna uma ferramenta poderosa nas vossas mãos, uma espada do Espírito Santo. O diabo não pode com quem conhece a palavra e põe em prática. O diabo não tem êxito. Ele arruma outras coisas, ele tenta de outro modo, porque ele não consegue. Então, quando ele fala aprender de mim, é uma coisa fundamental na vida de um cristão. Aprender com Jesus. Aprender de mim, aprender com a sua verdade, aprender com o seu modo de viver, como ele ensinou e disse aos seus discípulos. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Suficiente. Paulo também usa a expressão parecida, ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque todo o pregador que ama a palavra e ama a igreja, o rebanho, sabe que o rebanho padece por falta de conhecimento e de atitude correta. Porque quando você está firmado na palavra, tem um exercício diário de leitura, de oração, de vigilância, você goza a vida melhor do que aquele que tem dinheiro. Eu estou dizendo isso para vocês. Às vezes nós passamos o dia gozando o dia, a vida com alegria, sem gastar dinheiro, comendo feijão com farinha e um ovinho ali em cima, aquela alegria, aquela regozijo. Ou às vezes a alegria, passamos a alegria do dia inteiro sem comer nada. Então a verdade é que o Senhor Jesus desejou muito que o povo tivesse descanso na alma. Mas isso, irmãos, tem se tornado quase que muito impossível na vida de muitos irmãos, devido ao envolvimento, os cuidados da vida. Isso atrapalha muito os irmãos sentir mais gozo, mais paz. Preocupações, então, têm atacado tanto o povo que até as pessoas de fora que estudam sobre os seres humanos, sobre a vida, não é, escrevem livro que as pessoas estão ficando mais doentes por causa das preocupações. Foi afirmado que os problemas de coração, derrame e outras coisas mais, tudo por causa de preocupação. A pessoa não sabe ficar sem dinheiro, não sabe ficar devendo, não sabe trabalhar, não sabe fazer um monte de coisa e fica incomodado, né? Fica falando assim como se uma guerra tivesse estourado dentro de sua vida. E aí, irmão, destrói todos os seus neurônios, vai destruindo seu fosfato, vai destruindo o ferro, vai destruindo o cálcio, vai destruindo tudo, aí vem doença na pessoa. A Bíblia diz que a fé remove montanha. Hoje nós estávamos falando com o irmão Ricardo, né? Que quando o irmão Joaquim era vivo, Joaquim era uma pilha de medo, problemático toda a vida. Mas o dia que lá em casa eu falei uma coisa, que ele fez uma pergunta: por que que os de fora, os gozam dessa vida muito mais do que o povo de Deus, são donos de tudo? Eu disse para ele que eles estão no reino deles, que nós somos peregrinos e estrangeiros na terra, e eles estão no paraíso deles, paraíso de 50 anos, paraíso de 70 anos, de 80 anos, alguns de 90 anos, alguns de 30 anos, depois acaba o paraíso para eles. Mas nós estamos de passagem, somos peregrinos e estrangeiros na terra. Nós vamos herdar a eternidade, não tem fim. Aí ele sentiu uma alegria, um gozo, aquele dia em diante o irmão Joaquim começou a mudar. Aquilo alimentou ele de tal modo que aquilo ele começou a abrir uma porta para ele assim. Ele começou a desejar as coisas do céu. E aí passou a ter mais paz. Até os funcionários acharam que ele estava fora de si, porque ele fez uma pergunta: vocês estão preparados para morrer? Eu estou preparado. Vocês estão? E assim Deus o abençoou até o momento de recolher. Mas é isso aí. Quando nós colocamos
em prática o nosso ver nas coisas de Deus, e separamos a vida secular, nós vivemos muito mais em paz. Querem viver sorrindo mais, cantando, louvando? Irmãos, meditem mais na palavra. Mesmo quando nós não estamos cantando, estamos quietos, mas estamos meditando nas coisas de Deus, o nosso coração está firmado. A gente sente assim uma firmeza dentro de nós, a gente sente segurança. Não é? No momento que vem uma tristeza, o Senhor conforta com a palavra, imediatamente o Espírito Santo te procura logo te ajudar. É algo tremendo. Mas quando existe barreira causada por vocês mesmos, não é? Vocês ainda vieram como está e estão continuando como está, aí a dificuldade é muito grande para você desfrutar dessa vida com Jesus aqui nesse mundo. Porque, irmãos, nós vivemos numa guerra, mas temos paz com o Senhor no nosso coração. E essa paz, irmãos, ela excede, ela ultrapassa todo o entendimento, toda a compreensão do mundo. Não tem dinheiro que pague, não é? É uma paz incomparável. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa almas. Veja bem, ele disse: vinde a mim os que estáis cansados. Ele chama para vir a ele os que estão cansados. Mas para a pessoa descansar, ele precisa aprender com Jesus. Ele só vai encontrar descanso depois que ele aprender com ele a ser humilde e manso de coração. Veja como ele afirma: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Vamos falar sobre manso e humilde de coração. Muita gente interpreta a mansidão e a humildade com aquelas pessoas que são quietinhas, não falam nada com ninguém, está cheio de pecado dentro do coração. Quietinho, se o senhor, meu senhor, respeitador. Mas não é essa mansidão, irmãos. A mansidão e a humildade de coração, humildade de coração. O coração está completamente vazio das coisas desse mundo. Paulo diz: possuindo tudo, como se não tivesse nada. É verdade. Humildade de coração é quando você se despoja do seu ego. Dentro de você, você crê que só é grande na tua vida Jesus, que você não é coisa alguma. Glória, você é um nada. Aleluia. Humilde de coração, manso. Um manso, você já viu um animal que foi amansado? É um animal que você pode acariciá-lo, pode abraçá-lo, botar a coleira nele e trazer ele para cá, traz para lá. As crianças até fazem mais com certos cachorrinhos mansos, né? Tem criança que puxa a orelha, o cachorro é tão manso que o cachorro fica até enjoado, né? Então o manso é aquele que deixa o Senhor o instruir, o levar. Esse é o manso, a sua mansa. É aquele que aceita a disciplina, aceita ser ensinado pelo Senhor. Manso e humilde de coração. Não é a humildade da roupa, não. E aquela mansidão que aparenta a pessoa ser muito quieto, mas ele é um estupim curto, pode estourar a qualquer momento. Não é isso, não. É uma mansidão. Então, a pessoa, para ter paz, ele tem que no seu coração despojar-se das coisas materiais que possui, os cuidados, os negócios da vida. O irmão Ricardo, que está uma máquina de cima, quando veio para cá, contou o seu problema. Ele estava muito problemático. O semblante desse irmão era um semblante de morte. A gente que está no caminho, a gente olha e percebe, né? Ele logo foi falando: pastor, o que a gente tem que fazer? Subiu o monte, 7 dias. Ele está ali, o Ricardo ali. E eu falei assim: não precisa fazer nada disso, não tem que fazer alguma coisa, né? Acho que ele queria até comprar alguma coisa aqui para ver se receber alívio. E começamos a instruí-lo que ele deveria somente crer em Jesus e vir e assistir os cultos. Hoje o semblante do Ricardo, ele continua trazendo com os problemas dele, um pouco amenizado, mas está mais em paz no coração, dentro do coração. Está aprendendo a ser manso e humilde de coração. Porque, irmão, a paz, a tranquilidade,
e sair debaixo da opressão, primeiro tem que curar o teu coração. Não adianta arrancar o problema da pessoa se dentro do seu interior da pessoa ela continua em guerra consigo mesma. Quando Pedro diz arrependei-vos, eles precisavam entender o que eles fizeram no coração. Eles precisavam se humilhar no coração, se despojar daquela coisa que fizeram. Mataram aquele homem que era falso profeta, mataram o Filho de Deus, mataram o Salvador, mataram aquele homem que deu autoridade aos discípulos, pessoas que não sabiam nem ler escrever, como Pedro, que estendeu a mão e disse: não temos ouro nem prata, mas o que temos se te damos. Aí Jesus levantou. Eles precisavam entender. Eles precisavam amansar o coração deles para eles receberem refrigério. Como Jesus disse, isso aqui não adiantava eles virem como estavam. Eles tinham que se despojar daquela coisa do coração deles, da maldade. Eles precisavam arrancar fora e deixar o coração limpo e vazio, manso e humilde de coração, aceitar as coordenadas de agora em diante, aceitar a disciplina, aceitar os mandamentos, a doutrina santa. Eles precisavam se converter, arrepender. Aleluia. A mensagem de Pedro é a mensagem de Jesus: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Porque havendo arrependimento, a mancha do pecado, aonde o diabo trabalha, que é no coração, na alma, no interior do seu espírito, né? Quando há um arrependimento, o Senhor perdoando o pecado, aquela mancha, aquela ferida nojenta, purulenta de pus, cheia de bicho, é curada. Aí a pessoa pode agora receber alguém nesse lugar, nessa sala que estava imunda, porca, com toda a imundícia que é o coração, o Espírito Santo. E o Espírito Santo traz então a presença de Jesus. Aí a pessoa começa a receber o refrigerante, o refrigério na sua alma. Aí ele passa a descansar com o Senhor. Ele passa a sentir a paz que ele não tinha. Aí ele diz: puxa, tudo que eu tinha não tem significado nenhum, tudo que eu era não é de valor nenhum. Agora sim eu sinto a presença do Senhor. Tem gente que chora quando encontra com Jesus, quando acontece essa mudança, essa transformação, irmãos. Tem gente que sente tão fortemente a presença do Senhor, que o seu dinheiro, o seu ouro, a sua prata, o seu carro, a sua casa, ele olha e não vê valor nenhum, não vê coisa nenhuma de valor. O que ele vê de valor agora é algo que ele não sentia antes. Aleluia, Senhor. Ele estava de uma forma, mas não pôde permanecer do jeito que estava. O vinde como estágio, porque a mudança é necessária. Jesus sempre pregou publicamente a mensagem, dizendo para o povo, né, que aquele que amar seu pai, sua mãe, seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus estava convidando as pessoas a virem após ele, mas não como elas estavam. Para segui-lo, elas tinham que deixar a bagagem velha. Aleluia. Os homens vieram ser batizados com João Batista, e João Batista falou fortemente: raça de víbora, quem nos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aleluia. É como ele estava falando: não fique confiado que vocês são descendentes de Abraão, porque Deus pode levantar desses gentios aqui filho a Abraão, descendência. E Deus fez isso. Aquelas pedras duras, né, que eram mais. Aleluia! Deus foi levantar filhos a Abraão, somos descendentes agora, nem espírito. Então, aqueles homens não podiam ficar como estavam disfarçados de religiosos, disfarçados de filhos de Deus, mas por detrás eles eram loucos, eles não praticaram.
Quantas pessoas, irmãos, acham que é rebaixar-se demais, ser igual a certos irmãos que fazem um monte de coisa e dizem, não precisa nada disso, não é necessário nada disso. Ele mesmo faz a sua doutrina e não tem um coração humilde para seguir a Jesus. Quão difícil será para essas pessoas entrarem no reino dos céus? A luta nossa é contra a nossa carne. A nossa luta é justamente seguir a Jesus, não com a vida velha, com uma vida nova, nascer de novo. Nicodemos, para seguir a Jesus e entrar no reino dos céus, ele precisava nascer de novo. Glória a Jesus. Precisava morrer para a vida que ele tinha, para os valores velhos. Precisava morrer e começar tudo novo, como uma pessoa que nasce. Era necessário haver transformação. Era necessário haver mudança, o negar-se a si mesmo, o abandonar. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo pregou a palavra de um tal modo, pessoas que praticavam macumba e feitiçaria trouxeram seus livros caros no ato da mensagem, arrependidos, querendo Jesus, e colocaram todos eles os seus livros na praça da cidade, e ali fez um montão e tocaram fogo. Aleluia. E era muita grana, não podiam vir como estavam. Glória a Jesus. E Deus vai me dando, eu vou lembrando, eu vou falando, hein? Não tem essa não, irmão. Vem como está, vem nada. Você está, ouve a palavra e muda e vem. Como eu disse, alguns vêm carregando algumas coisas que posteriormente o Senhor vai trabalhar com ele, dando a ele entendimento. Mas a princípio a mensagem é esta: arrependei-vos e convertei-vos. Converter é uma palavra que significa mudança. Haja mudança em vocês. Haja mudança em vocês. Deus nunca chamou ninguém para seguir ele do jeito que está. Deus nunca chamou do jeito que está. Não é? Por exemplo, os discípulos eram pescadores, eles tiveram que abandonar as redes. Como o Espírito Santo não tinha sido dado ainda, algumas coisas que eles praticavam, Jesus suportou até um momento, mas depois eles tinham que imediatamente abandonar todo o pecado. Quando não abandonavam, vinham consequências. Pode ver, todo cristão que protela abandonar seus maus costumes, padece com esses tipos de maus costumes, maus hábitos, suas palavras, padece durante muito tempo. Não quer dizer que Jesus deixou a pessoa como está, não. A pessoa é que ficou e não atendeu a voz do seu Senhor. A pessoa é que ficou, a pessoa que escolheu a continuar ainda praticando alguma coisa, como foi outro dia, mentirinha, né? Tirar o dinheiro dos outros, se dar bem em cima dos outros, né? Um monte de coisa. Pessoa que tem, né, aquele modo de vida antigo e não quer abandonar. Mas Jesus não chamou para ele ficar na mesma prática. Chamou para ele se arrepender, converter e vir após Cristo. Nós vamos continuar semana que vem, porque o assunto merece falarmos com mais precisão, palavras, as causas, para os irmãos refletirem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.